as crianças que não são alfabetizadas ainda, e as alfabetizadas também, desenhem o Jardim do Éden. Um jardim lindo, com muitas frutas, com muitas árvores bonitas e belas. E as crianças alfabetizadas, aí vão as duas perguntas. Então preste atenção para você copiar e anotar elas aí, e o papai e a mãe vão te ajudar a respondê-las. Hoje não tem palavra difícil de escrever, tá bom? Hoje é só coisa fácil, sem ditado do pastor. A primeira pergunta, anotem aí. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim se o homem e a mulher não podiam comer dela? Porque Deus colocou a árvore lá no meio. Você pode anotar a pergunta, mas se você se lembrar de responder a pergunta sem anotar a pergunta, tudo bem também. Porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal se ele ia proibir o homem e a mulher de comerem da árvore? E a segunda pergunta, o que os primeiros seres humanos mostravam a Deus quando obedeciam à regra que ele colocou, que era de não comer o fruto do bem e do mal? Você adulto, faz esse teste aí também você, né? Anota as duas perguntas na sua cabeça e você deve sair daqui sabendo responder essas duas perguntas. Então, vai tentando respondê-las também na sua mente. Papai e mamãe, vocês são autorizados a conversarem e dialogarem com seus filhos durante o sermão e ensiná-los ou ajudá-los a compreender um pouquinho melhor aquilo que nós estamos falando. Então, vou repetir as duas perguntas enquanto nosso povo lá atrás não me autoriza aqui a dar. Pode estar autorizadíssimo. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, mesmo proibindo de comê-la e dos frutos dela, né? E o que os primeiros humanos mostravam a Deus quando obedeciam à regra sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? O texto dessa manhã, Gênesis 2, do 4º ao 17º versículo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também lá se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque nós, como teus filhos, estamos diante da sua palavra, carentes e na expectativa de ouvirmos o Senhor, que tudo criou e que tudo fez. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê alimento puro e verdadeiro nesse momento, e que nós sejamos edificados pela palavra do seu poder. É o que nós oramos, no nome santo
e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo o livro de Gênesis e nessa exposição nós acabamos na semana passada aquele primeiro momento que nós poderíamos chamar de prólogo do livro de Gênesis. Lembre-se que o livro de Gênesis é o livro dos inícios, o livro dos começos, o livro das Gênesis, não só do universo, mas também da humanidade, do povo de Deus. Quando Deus chama Abraão, é a Gênese ou o princípio do povo que Deus escolheu e elegeu para ser seu. Nesse livro dos começos, nesse livro dos inícios, o primeiro capítulo, que foi chamado e está sendo chamado por nós de prólogo, narra o início ou a criação dos céus e da terra, o começo do universo. E o foco principal desse momento, desse capítulo primeiro do livro de Gênesis, é narrar e demonstrar como o Deus que é transcendente, só para trazer a lembrança das nossas crianças que tiveram que, por meio do ditado, escrever o transcendente, né? Que é totalmente distinto da sua criação, que é independente da sua criação, que tem aquele atributo da aceidade, cria todas as coisas. Nós vimos, então, nos 3 ou 4 últimos sermões, que Deus transcendente e poderoso cria os céus, a terra e todos os seus habitantes. Não só cria, como também sustenta, ordena e dispõe todas as coisas para a sua glória. Mas esse prólogo que termina aí no versículo 3 do capítulo 2, ele não termina o livro de Gênesis. Pelo contrário, nós temos agora uma coleção de 10 livros dentro do livro de Gênesis. E essa divisão, ela pode ser feita porque todos os momentos em que você lê, como nós lemos no versículo 4, esta é a Gênese, ou essa é a descendência, ou essa é a genealogia de fulano, ciclano, beltrano, nós temos uma nova divisão ou um novo livro que narra um começo dentro da estrutura desse livro, dessa narrativa que Moisés nos deu, ou que Deus nos deu por meio de Moisés. E se o foco no primeiro capítulo é o foco do Deus que cria todas as coisas, agora há uma mudança de foco. O segundo capítulo, a partir do versículo 4, ele muda não só para demonstrar como Deus continua cuidando das coisas, mas começa a demonstrar que agora não é mais o que Deus gerou, o que Deus criou, mas agora é o que a criação de Deus começou a gerar, começou a criar. Essa expressão, a linhagem dos céus da terra, ou a gênese dos céus da terra, e lá na frente, capítulo 5, essa é a linhagem de Adão, ou a genealogia da gênese de Adão. E depois, essa é a gênese, é a genealogia, é a linhagem de Noé. Ou depois, mais lá na frente, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, formando os 10 livros que estão contidos dentro do livro de Gênesis. São chamados de Toledotes. Ou um resumo aí do termo hebraico para essa expressão. Essa é a Gênese, ou essa é a linhagem. Mas, além de termos essa mudança de foco, há nesse pedaço, nesse trecho que nós lemos, uma segunda mudança muito importante, muito significativa. Se você voltar os seus olhos rapidamente para o capítulo 1, você vai ver que quem cria é Deus, e disse Deus que haja luz. E agora há uma distinção, ou há um acréscimo ao nome de Deus. Olha para mim, olha, por exemplo, o versículo 4. Essa é a gênese dos céus da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esse acréscimo está aqui trazido, não é mais Deus que cria todas as coisas, não é mais apenas aquele que é chamado no hebraico de Elohim, mas agora é o Senhor Deus, é Yahvé
Elohim. Ou seja, é uma demonstração de que desde o princípio Deus é o Deus da aliança, é o Deus dos pactos. Yahvé, que é o tetragrama, aquele que é impronunciável, ou que nós não temos certeza como o hebraico de fato pronuncia esse nome, é o nome pactual de Deus por meio do qual ele é conhecido pelo povo de Israel. Talvez ele fosse algo muito parecido com a forma com a qual Deus se revela a Moisés lá na sarça ardente. Lá na sarça ardente ele se revela a Moisés dizendo, eu sou o que sou, ou o eu sou. Há uma probabilidade grande do Yahvé, que é traduzido como Senhor, o nome pactual de Deus, fazer uma referência a esse eu sou de Deus lá de Deuteronômio. E esse trecho que nós lemos é um trecho muito claro que dá ou desenvolve a aliança de Deus com os homens, chamada pela teologia de aliança da criação. E nós veremos hoje quais são as etapas ou os 4 elementos da aliança da criação. Nós veremos qual é o fundamento da aliança, o beneficiário da aliança, o ambiente de estabelecimento dessa aliança e qual é a cláusula focal que dá o foco da aliança da criação. Vamos então do princípio, o fundamento da aliança. O fundamento da aliança está aí bem estabelecido no versículo 5 e 6. O texto sagrado nos diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Até aqui, o versículo de número 6. Meus irmãos, o fundamento da aliança não é outro a não ser o Senhor Deus. O texto agora abandona, de alguma forma, o aspecto mais cronológico, porque ele já tinha concluído o 7º dia da criação, e o autor volta para o dia da criação do homem, o 6º dia, quando não havia ainda homem para lavrar o solo. Perceba que a afirmação do texto de que não há planta e tampouco erva do campo não contradiz Gênesis 1, que diz que Deus mandou com que nascesse as plantas do campo. Mas é uma referência de que não havia ainda trabalho para que o homem exercesse. Ou seja, não havia ainda solo para ser lavrado, plantas para serem plantadas. Ela é uma referência ao trabalho de lavrar a terra e é justificado pela ausência da chuva e pela ausência do homem. Não havia ainda homem para lavar o solo, tampouco chuva sobre a face da terra, portanto, o jardim ainda não havia sido criado. Portanto, ainda não havia aquele ambiente, aquele momento específico para que o homem pudesse cultivar e guardar aquela missão que foi dada ao homem. Mas o foco aqui não é mais a criação do mundo. Não é mais a maneira ou a forma pela qual Deus estabeleceu todas as coisas. O foco é o estabelecimento da aliança. E nesse sentido, antes mesmo que o homem fosse criado, já havia um intuito, o intento e a disposição no ser de Deus de fazer uma aliança com o homem. Quando Deus cria o homem, e nós veremos que o homem é o beneficiário da aliança no próximo passo, nós veremos que já há uma predisposição ou uma intenção de Deus de fazer essa aliança e, portanto, ele é o fundamento da aliança. Quem é o fundamento da aliança de Deus com os homens? Apenas Deus. É uma aliança unilateral. Perceba que os nossos contratos e as nossas alianças são sempre, no mínimo, bilaterais. Quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança, nós fazemos um pacto, à semelhança de Deus que fez um pacto com a sua criação. Mas é um pacto bilateral. Homem e mulher entram em aliança um com o outro. Quando nós estabelecemos um contrato de trabalho, uma aliança de trabalho,
é um contrato, uma aliança bilateral. Nós estamos estabelecendo um contrato com o outro, do qual nós prestaremos serviço, geraremos valor e eles nos remunerarão com dinheiro por aquele serviço, trabalho que é feito. Com Deus, ou a aliança do homem com Deus, ou de Deus com o homem, melhor dizendo, é unilateral. Ele é quem dá origem e estrutura à sua aliança. Ele é quem garante a sua validade e a sua permanência. Ele é quem define os termos e propósitos. Ele é quem é fonte de bênção e de privilégios da aliança. Quando Deus cria todas as coisas, estabelece todas as coisas, dá força criativa para que o homem crie todas as coisas, ele está sendo estabelecido como o fundamento dessa aliança. Nós não servimos a Deus e a um Deus que é o Deus que faz um contrato bilateral com o homem e que precisa que o homem lhe dê alguma coisa. Pelo contrário, ele é o fundamento da aliança. Quando não havia nada criado ainda, quando o homem ainda não havia sido moldado do pó da terra, Deus começa o seu ato criativo para propor ao homem e para fazer uma aliança com esse homem. Então, se o primeiro aspecto desse texto, o primeiro elemento dessa aliança é o fundamento, ela parte de Deus, vem de Deus, ele é quem sustenta e estabelece essa aliança. O segundo aspecto é do beneficiário da aliança. Quem são aqueles que vão receber as bênçãos de ter uma aliança e um pacto com Deus? Versículo 7. O texto nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O autor nada mais está fazendo do que ou falar de outra forma aquilo ao qual ele já tinha dito no primeiro capítulo. A função de soprar fôlego de vida pelas narinas do homem nada mais é do que o texto sagrado nos lembrar que nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O fôlego de vida, meus irmãos, é a demonstração de que o ser humano carrega em si essa imagem e semelhança e é o que difere o homem dos animais. Perceba, Deus não criou os cachorrinhos à imagem e semelhança dele. Deus não criou os cavalinhos à imagem e semelhança dele. Deus não criou os gatinhos à imagem e semelhança deles. Deus criou o ser humano e soprou sobre as suas narinas esse fôlego de vida. Ou seja, da mesma forma que os animais, nós temos ímpetos e apetites. Nós temos instintos animalescos, não é mesmo? Nós temos ímpetos que vão levar ao alimento, à conquista e a outras coisas, que são bem semelhantes aos dos outros animais que foram criados. Mas quando o texto nos diz que nós recebemos o sopro de vida de Deus, o fôlego de vida de Deus, e passamos a ser alma vivente, isso quer dizer que além de um apetite natural para a comida, para os relacionamentos conjugais, que são procriativos, nós temos também um apetite emocional em direção ao próprio Deus. Nós temos um apetite relacional em direção ao Deus Criador, poderoso e gracioso. O beneficiário da aliança é o homem. Perceba que o homem é apenas passivo quando a aliança ela é cunhada, estruturada e dada ao homem. Qual é a ação que o ser humano faz nesse texto quando ele recebe de Deus a aliança? Nenhuma, só existir. Deus cria, sopra, dá fôlego de vida, o ser humano é pegado o texto nos traz esse aspecto, né, de que Deus pegou o homem e colocou ele no jardim. Ele é totalmente passivo. Ele não resolve por si mesmo se relacionar com Deus e diz assim: Deus, o Senhor me criou e agora eu quero um relacionamento com o Senhor.
mesmo sem as inclinações pecaminosas, mesmo sem a entrada do pecado no mundo, o homem não é autônomo, independente, ao ponto de propor a Deus alguma coisa. Mas a ele é proposta essa aliança. A ele é feita essa aliança como um benefício, como uma vantagem, como algo maravilhoso ao qual o homem deveria ser grato. Aliança estabelecida da parte de Deus Criador. Por isso, por mais que a gente possa traduzir ou dizer que essa aliança é uma espécie de pacto, de contrato, há uma complexidade ou um problema ou uma limitação em explicarmos essa aliança como um contrato, porque nós não assinamos. Quem assinou foi o Senhor. Não é algo bilateral, é unilateral. Deus estabelece a sua aliança com a sua criação, com a sua criatura e dá a essa criatura aquilo que ela precisa para cumprir a aliança. Deus é o fundamento da aliança. O homem recebe os benefícios do pacto, os benefícios da aliança, mas essa aliança não é feita em qualquer lugar. O texto continua e do versículo 8 ao versículo 14, o texto sagrado vai nos dizer qual é o ambiente de estabelecimento dessa aliança. Perceba que o texto vai nos dizer que Deus plantou um jardim. Dentre toda aquela grandeza e maravilha das coisas que foram criadas, Deus escolheu um lugar, cercou um lugar. Jardim nada mais é do que a tradução de um termo hebraico que representa um lugar fechado, cercado, preparado, limitado, estabelecido. E nesse lugar limitado, plantado, estabelecido, o Senhor Deus disse, versículo 9, que do solo ele fez brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Mas não só as árvores agradáveis à vista e boa para o alimento, mas também outras duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto vai continuar do versículo 10 ao versículo 14 e vai nos mostrar que o local que esse jardim foi escolhido para ser plantado é um local apropriado, é um local rico, é um lugar belo, é uma descrição de algo fértil, rico e abundante. Na sua região haviam regiões com preciosidades minerais, ouro, bidélio, ônix, árvores frondosas, belas, boas para o alimento, terra fértil, regada por um rio que se dividia em 4 braços. Era um local, meus irmãos, apropriado para o desenvolvimento humano e para a missão que Deus havia dado para o homem de se relacionar com ele. Mas esse local apropriado não é apropriado apenas porque lá tem alimento, porque o seu solo é fértil, porque ele é rico, mas também porque há outra árvore de forma muito singela, é plantada no meio do jardim. A árvore da vida, meus irmãos. A árvore da vida, ela é referenciada outras vezes nas Escrituras, como por exemplo no texto que nós lemos durante a nossa liturgia. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, o texto vai nos dizer que Deus, ou que naquele dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, nos será dado de comer da árvore da vida, que dá 12 frutos, ou um fruto para cada mês, que dá vida abundante para que o homem possa viver eternamente, para que o homem possa viver de forma propícia, da forma pela qual ele foi criado, cumprindo os seus mandatos criacionais e relacionais para com Deus e para com a sua criação de forma plena e perfeita. Quando nós lemos que a árvore da vida foi plantada ali, está nos descrevendo que lá no jardim, porque a árvore da vida estava lá, a vida aconteceria em seu pleno e máximo vigor. Nesse jardim, o homem poderia
cumprir a sua missão primordial de se relacionar com Deus, de lavrar, de cultivar o jardim, de guardar o jardim que Deus havia criado com todo o seu vigor, com toda a sua força, sem nenhum tipo de empecilho, de trava ou de dificuldade. Mas havia uma segunda árvore plantada lá. Uma árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que essa árvore estava lá, meus irmãos? A grande pergunta é, se Deus não queria que o homem comesse do fruto do proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que é que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do jardim? Essa é a deixa, crianças. É agora que vem a resposta do porquê Deus plantou essa árvore no meio do jardim, se o homem não poderia comer dela. A teologia vai traduzir isso como um estado de tentação. Mas eu gostaria de dizer a vocês, e aí essa é a melhor resposta para essa pergunta, que a árvore do fruto do bem e do mal foi colocada lá para demonstrar e lembrar a humanidade constantemente de que eles não são Deus. O homem, criado por um pouco menor do que Deus, foi colocado no jardim, foi dada a vida em seu pleno vigor, e Deus colocou um lembrete grande, imenso, no meio do jardim que dizia: vocês são a minha criatura, vocês não são Deus. Vocês são homem, vocês são humanidade, vocês são a imagem e semelhança, mas não o próprio Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem já sabia o que era bom. Ele não conheceria o bem ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só poderia conhecer aquilo que era mal. E quando Deus estabelece e coloca essa árvore lá no meio, Ele está dizendo, não comam dela, isso é o que vai acontecer na cláusula focal dessa aliança, porque eu sei o que é melhor para vocês. Eu já estou dizendo o que é bem e o que é mal. O que é vida, o que é bem, é continuar em um relacionamento fiel e amoroso comigo que os criou. O que é mal é desejar essa independência, essa semelhança e essa liberdade. Como a Maria nos disse, o primeiro casal desobedeceu. E quando eles comem do fruto proibido, você se lembra de qual é a descrição do porquê a Eva resolveu dar ouvidos à serpente e ela e seu marido comeram do fruto proibido? Porque viram que o fruto era bom e agradável aos olhos e que os faria como Deus. Se o fundamento da aliança é o próprio Deus, se o beneficiário da aliança é o homem, se o ambiente em que essa aliança e esse pacto foi estabelecido é o jardim, um ambiente próprio para a vida, próprio para a missão, a cláusula focal, versículo 15 ao 17, está na obediência. Mas perceba que eu escolhi de forma muito intencional a cláusula focal, porque nós muitas vezes acreditamos que a única ordenança que Deus havia dado ao homem foi de não comer. Mas nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 do texto sagrado. E nós sabemos que a aliança de Deus com o homem há aspectos abrangentes e que são resumidos a esse único ponto de foco. Quais são os aspectos abrangentes? O sábado, dia do descanso, o trabalho de lavrar e cultivar o jardim e o casamento. O homem foi criado para que, não estando só, tivesse uma auxiliadora, para que juntos cumprissem a missão que Deus havia dado ao homem de expandir, de procriar, de espalhar pequenas imagens e semelhanças de Deus pela terra criada, para extrapolar as cercas do jardim com imagens e semelhança do próprio Deus,
para cultivar e guardar e para se relacionar com o Deus criado, de forma obediente. O texto nos diz então, versículo 15, que Deus colocou o homem lá, o colocou com o objetivo de cultivar e guardar, e lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, quando os primeiros seres humanos mostravam a Deus, ou quando eles obedeciam não comendo do fruto do proibido, sabe o que eles mostraram a Deus? A segunda pergunta, crianças. Eles mostravam a Deus que eles sabiam quem eram. Sabiam quem Deus era. Eles mostravam amor, confiança e fidelidade. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma forma um pouco mais clara. Imagina que o mundo criado é uma sala. E essa sala é uma sala climatizada. E Deus colocou lá no canto da sala, ou no centro da sala, um pilar. E no meio desse pilar tem um termostato que marca a temperatura da sala. Deus colocou o homem no meio da sala com tudo que o homem poderia fazer, tudo que o homem poderia desejar e com todas as capacidades e todos os recursos que ele precisava para viver a sua vida de forma a glorificar a Deus e se alegrar nele. E disse para ele: eu defini o clima para que vocês pudessem cumprir essa missão. Não mudem a temperatura. Não alterem a temperatura da sala, porque a temperatura está na temperatura certa, onde vocês nem vão congelar e morrer congelados, tampouco vão morrer escaldados pelo calor. A obediência de não aumentar a temperatura ou de não comer daquele fruto é a expressão de alguém que confia plenamente no seu Criador, que estabeleceu o ambiente ideal. Não aumentar a temperatura ou não comer daquele único fruto era uma demonstração de amor ao Deus Criador e de plena confiança de que se Deus disse que eles não deveriam comer, é porque eles não precisavam daquele fruto para viver. Mas perceba, como nós conhecemos o texto bíblico, né? Vida, em Gênesis 1, 2 e 3, não é aquilo que eu e você entendemos por vida biológica apenas. Não é respirar, não é ter o coração bombeando sangue. Vida é, vivo biologicamente, estar com Deus. O jardim, meus irmãos, é um templo. Perceba que em Gênesis e Êxodo há o estabelecimento do tabernáculo e do templo, e também da Arca de Noé, que nós veremos que tem relações intrinsecamente ligadas com o jardim. O templo é lugar de quê? De encontro com Deus. É lugar de relacionamento com Deus. E o que acontece no jardim? O homem está com Deus. A aliança foi estabelecida. Deus como seu fundamento. O homem como seu beneficiário. O jardim como ambiente estabelecido. E a cláusula da obediência como foco e a expressão do amor. Mas essa aliança da criação foi quebrada, meus irmãos. O homem e a mulher comeram. Nós lemos em Romanos que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E sabemos que esse paraíso foi perdido por meio da desobediência humana. Mas uma segunda aliança foi estabelecida, ainda em Gênesis. E nós veremos os seus aspectos centrais e específicos, mas eu preciso te lembrar que uma segunda aliança foi feita.
ou uma nova aliança foi feita, não mais por meio do primeiro Adão, mas com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E nessa segunda aliança, há outros elementos. Deus permanece sendo o fundamento, porque nós havíamos desobedecido. Não havia forma, não havia característica, não havia motivo, não havia qualquer ponto de dignidade em nós para que Deus fizesse conosco uma nova aliança. Mas nós permanecemos sendo os beneficiários dessa aliança. O ambiente de prova, de teste pela fidelidade, pelo amor, não é mais um jardim com árvores frondosas e pronto, mas é o deserto. Lá em Lucas, capítulo 4, o texto nos diz que depois de ser batizado, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites e foi levado ao deserto. O deserto simboliza o mundo debaixo do pecado. Não tem mais vida. No deserto não se planta e não se colhe. Não há vida. Nem mesmo a dona Evanise, que é a nossa mestra das plantas, conseguiria fazer um jardim ou um pomar no deserto. Tem como plantar plantas na areia? Tem. Não tem vida na areia. E lá no deserto, Cristo foi tentado à semelhança dos nossos pais. Tentado a desobedecer o Senhor na missão que lhe havia sido proposta. E diferente do primeiro Adão, ele foi obediente. Como Filipenses nos diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que eu e você fôssemos inseridos nessa nova e viva aliança. Apocalipse 22, do 2º ao 5º versículo, nos diz o seguinte: no meio da sua praça, a praça da cidade celestial, a praça da Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Essa mesma árvore do jardim do Éden, que produz 12 frutos, que de mês em mês dá o seu fruto. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, não mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e o Cordeiro. E os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite. Nem precisarão eles da luz da candeia, tampouco da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A realidade, meus irmãos, é que depois que nós caímos, nós tentamos voltar para o jardim o tempo todo. Nós precisamos comer da árvore da vida para que tenhamos vida. Vamos às aplicações, vamos às coisas que esse texto nos ensina e como nós podemos viver a partir ou com as verdades que esse texto estabelece para nós. Primeiro aspecto, ou primeira aplicação, é que esse texto deixa muito claro que Deus faz uma aliança com o seu povo. Aquele Deus transcendente, aquele Deus totalmente diferente, aquele Deus totalmente outro, aquele Deus supremo e maravilhoso, que criou todas as coisas, se relaciona com o seu povo. A aliança que ele faz conosco não está apenas resumida na salvação, mas ela é uma expressão de um relacionamento. Quando nós lemos, meus irmãos, que Deus fez uma aliança conosco, não pense apenas na vida por vir. É claro que é muito importante que eu e você cultivemos uma santa expectativa nos nossos corações para que cheguemos naquele dia, tenhamos as nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro e comamos da árvore da vida e celebremos e nos regozijemos no Deus da nossa salvação. Mas há também implicações para o aqui e agora. Nós temos
que viver vidas restauradas em aliança com Deus. Um relacionamento com Ele que tenha obediência como demonstração de amor e confiança no segundo Adão. A maior e a melhor aplicação desse texto é que é por meio da aliança da criação, a aliança da criação estabelece quais são qual é o ideal de vida que eu e você devemos cumprir quando fomos alcançados por Cristo. Uma vida que cultiva e protege o jardim que Deus criou. Uma vida que se estabelece por meio dos aspectos mais abrangentes do jardim, como obediência a Deus. Uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas e a sua criação, ao seu próximo como a si mesmo. Uma vida que trabalha os 6 dias e descansa o 7º, porque sabe que depende do Deus que provém e não do esforço do seu braço. Uma vida que obedece à palavra de Deus porque sabe que aqui está a temperatura ideal que nós precisamos para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Para vivermos uma vida da forma pela qual nós somos criados, para o qual nós somos criados, para cumprirmos a missão que Deus nos deu. Uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas. Uma vida que ama o próximo como imagens e semelhanças de Cristo Jesus. Esse texto nos ensina que é para isso que nós somos criados. Não fomos criados para os prazeres seculares, perdão. Não fomos criados para sermos ricos, enriquecermos e conquistarmos e vencermos o mundo. Fomos criados para estarmos com Deus e nos relacionarmos com Ele. Para amá-lo acima de todas as coisas. E para cuidar bem daquilo que Ele colocou em nossas mãos como mordomos. Para cultivarmos e guardarmos o jardim que Deus nos deu e as pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Para que pudéssemos viver no mundo para a glória do Deus vivo. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não só nos criou, como também estabeleceu uma aliança conosco. Obrigado, grande Deus, porque essa aliança, Senhor, é uma aliança de vida. É uma aliança da criação, mas que quebrada essa aliança pelos nossos primeiros pais, não fomos abandonados. Pelo contrário, o Senhor estabeleceu uma outra aliança, uma aliança de redenção, com a finalidade, Deus, de sermos separados, lavados e santificados para si. Por isso, Deus, nós pedimos nessa manhã que ordene os nossos amores, ordene os amores do nosso coração. Deus, ordene-os para que nós não amemos nada que foi criado mais do que amamos ao Senhor. Para que nós, Deus, possamos separar o dia do descanso para o descanso. Possamos consagrar este dia para a adoração e para o culto comunitário e individual. Mas façamos isso, Deus, não por legalismo, mas por obediência e por amor. Possamos honrar o Teu santo nome e não usá-lo de forma vã, não por obediência religiosa cega, mas por amor ao Senhor, porque o amamos e queremos honrá-lo. A adorarmos apenas ao Senhor como expressão desse amor. Mas também, Deus, a cuidarmos daqueles que estão ao nosso lado. Não furtarmos, não cobiçarmos, não desejarmos o que o Senhor não nos deu. Mantermos o nosso leito
conjugal santo, puro e imaculado. Vivermos uma vida que ama o Senhor e que expressa esse amor por meio da obediência e da fidelidade. Deus nos ajuda a confiar no Senhor. Confiar no Senhor que tudo criou e que tudo fez. Confiar, Deus, de que o Senhor que nos criou é também o Senhor quem nos sustenta, que planta um jardim e que nos dá as condições para glorificarmos ao Senhor acima de tudo e de todos. É o que nós oramos no santo, poderoso, rico e gracioso nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, meus irmãos, eu gostaria de chamar o presbítero Valmir e o presbítero César, que me auxiliaram